fazendo a coisa certa até o fim. Não apenas uma parte da nossa vida. Então a gente precisa considerar mesmo que pessoas que não estão andando do jeito que Deus quer que elas andem, são pessoas que a gente tem que ter compaixão e pena. Eu não quero ser uma pessoa digna de pena. Mas eu vou lhe dizer, a gente precisa agir assim com certas pessoas. Compaixão, considerar, sabe, infelizmente, eu sei que tem pessoas que gostam de estar nessa posição de das pessoas terem pena, né, de tadinho, de coitadinho, de vítima, né? Ah, tadinho. Não, gente, nós não somos vítimas, amém? Nós somos vencedores e mais do que vencedores, a gente tem que estar posicionado. Ontem a gente estava conversando sobre choque de cultura. Até falamos um pouquinho sobre isso aqui embaixo hoje. A gente vai para determinados lugares, e eu agora ensinando fora, quando saímos do nosso contexto e vamos para lugares diferentes, e somos recebidos com muita excelência. Às vezes, quando voltamos para o lugar onde a gente morava, a gente vê como a gente mora num lugar feio. Isso não é ingratidão, não, de jeito nenhum, eu sei que... Mas sabe, eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes nós olhamos para lugares e eu me chamo a atenção, por exemplo, quando eu vou para Taubaté, eu não vejo cachorro na rua. E onde eu moro tem muito cachorro na rua. Gato agora também. Muito bicho na rua, muita sujeira na rua. Eu fico vendo, essa semana, não lembro se foi ontem ou anteontem, a prefeitura mandou capinar o cantinho do meio-fio, pintar, passar aquele cal no meio-fio. Não levou 20 minutos depois do que eles iam terminando para o pessoal encher a rua de sujeira de novo. A velocidade da falta de educação é absurda. Então você vai para alguns lugares e vê a beleza, o cuidado, a limpeza, e quando você volta, você tem aquele choque cultural. Agora você tem duas coisas a fazer com relação a isso. Uma delas você vai ter que fazer. Ou você revolta, ou você fica muito chateado com o que você está vendo, ou você usa aquela experiência para te inspirar. Uma pessoa inspirada jamais para. Sabe, pode ser que eu não tenha como mudar o quadro da minha cidade imediatamente. Pode ser que eu não tenha como mudar nunca o meu bairro. Mas eu tenho como me mudar dali. Eu tenho como sair daquele lugar, ir para um lugar melhor. Mas eu inspirado, eu vou criar mudanças. Uma pessoa que não se inspira com a situação, ela cria desculpa. A gente não tem que criar desculpa. A gente tem que operar mudança. Porque quando a gente muda as coisas, a gente depende da fé. E o justo vive pela fé. E quando a gente depende dessa vida de fé, a gente toca no sobrenatural, que a gente cantou hoje. A gente começa a ver e receber inspirações divinas e intervenções divinas também. Amém. Aleluia. E a gente precisa estar bem posicionado com relação a isso. Me lembro eu bem adolescente. Eu morava num condomínio, não sei nem se é classe média, média baixa, um condomínio popular, morava num condomínio grande, com meus pais, fui criado, 25 anos morando ali. Eu era adolescente, a primeira vez que eu saí daquele condomínio, eu fui na casa da madrinha de um amigo, foi eu e esse amigo, nós éramos adolescentes, devíamos ter 15 ou 16 anos, mais ou menos, e era uma casa num bairro, que eu não vou falar o bairro, mas era um bairro bacana, e essa madrinha desse meu amigo, o marido dela trabalhava numa grande rede de televisão, eles tinham uma situação muito boa, eu não a conheci naquela primeira vez que a gente foi lá, e eu já fiquei espantado com o bairro, quando eu cheguei no bairro e vi aquela coisa que hoje não acho tão bonito, mas na época eu saí daquele contexto, fui para um outro contexto, e eu lembro que eu fiquei tão constrangido que eu falei, não, cara, não vamos subir agora não, fizemos hora para subir no apartamento dessa madrinha dele, porque para a gente passar o horário do almoço, porque eu fiquei com vergonha de almoçar lá. Aí quando deu 4 horas a gente tocou o interfone, então a gente subiu, chegou lá, só que eu descobri que pessoas, pelo menos aquele grupo de pessoas ricas, almoçavam mais tarde. E a gente chegou antes do almoço. E eu me lembro que sentamos lá, a madrinha dele, conhecia a madrinha, fiquei muito espantado, entramos num apartamento lindo, nunca tinha visto um apartamento daquele tamanho, eu morava num apartamento de 1 quarto, eu, meu pai, minha mãe, mais meu irmão, éramos 4 num apartamento pequeno, de 1 quarto só, e agora eu estou dentro de um apartamento que para mim era uma mansão, eu nunca tinha visto um apartamento daquele tamanho, com uma janela enorme de frente para a praia,
Fiquei muito impressionado com aquilo tudo. A mulher botou lá o almoço para a gente, aí foi eu sei que hoje esse tipo de empratamento nem se faz mais, mas um prato bonito com um arrozinho naquele morrinho de arroz, sabe, feito na forma, aí umas rodelas de pimentão e de cebola que eu odiava, mas ela colocou aquilo ali para mim, eu não tive coragem de falar que eu não gostava, e uma carne que eu não lembro mais o que era. E eu me lembro que esse amigo, porque estava mais à vontade, porque era da família, ele comeu aquilo em 2 segundos. Eu lembro que ela falou, você está passando fome, teu pai não te dá comida não? E eu fiquei com mais vergonha que ele. E cada vez que naquela época eu não gostava de pimentão e cebola, cada vez que eu mordia, fazia aquele barulhinho. Me arrepiava todo, mas comi com alegria, estava uma delícia. Graças a Deus, eles não tinham o hábito de colocar mais comida. Naquele dia a gente dormiu, ficamos até tarde lá, com os primos, e brincando, conversando, e conhecendo um outro mundo completamente diferente. Eu fiquei impressionado demais com aquilo, e naquele dia, eu não era crente ainda, não conhecia Jesus, mas eu comecei a ver que o mundo era muito maior do que o mundo que eu conhecia. Que tem muito mais coisa para se viver. Eu não tinha a palavra, não tinha uma informação correta no meu coração, achava que aquilo era fruto só de trabalho e que não sabia sobre fé, não sabia sobre a vontade e o caráter de Deus. Mas hoje eu sei que essa é a vontade de Deus para todo filho de Deus. Ter a visão ampliada e desfrutar do melhor dessa terra. Essa é a vontade do Senhor. Agora deixa eu lhe dizer o que nos impede hoje de desfrutar do melhor da terra. A Bíblia diz que se nós quisermos, eu sei querer todo mundo quer, ou pelo menos a maioria das pessoas que têm sanidade mental querem melhorar de vida. Se você quiser. Agora diz também se você ouvir no sentido de obedecer ao que a palavra diz. Se quiser de se ouvir, nós podemos comer o melhor dessa terra. Essa é a vontade do Senhor. O que está travando a vida da gente? O que está impedindo a gente de alcançar esses lugares? Calma, eu sei que a gente está no processo. Eu sei que não vai acontecer tudo da noite para o dia. Eu sei que já está acontecendo muita coisa boa na sua vida e vai acontecer muito mais. A gente está no meio do processo. Mas sabe o que a gente precisa nesse processo considerar sempre? É que a vontade do Senhor é que tenhamos saúde e prosperidade. Essa é a vontade do Senhor. A gente não pode desconsiderar isso. Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Por que Deus quer para uns e para outros? Não. Deus quer para todos. Essa é a vontade do Senhor. Está definido, faz parte do caráter de Deus. Deus deseja que tenhamos saúde e prosperidade. E Ele pode fazer-nos prosperar, e na verdade, em Cristo Jesus, Ele já fez isso. O que a gente precisa é passar para a próxima fase. A primeira fase é a fase de gratidão. Sabe, contentamento. Estar contente com aquilo que você já alcançou. Não estar acomodado com o que você já alcançou, mas estar contente, agradecido. Obrigado, Senhor. O que eu tenho foi uma bênção que eu alcancei no Senhor. O Senhor tem me abençoado. Tá, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa família, mas o Senhor faz por mim infinitamente mais além daquilo que eu penso ou peço. Deus tem mais. A gente não alcançou a plenitude daquilo que Deus tem para a gente. Deus tem muito mais. Sabe, o que vai nos impedir de chegar nesse muito mais é uma mentalidade não renovada. É uma mentalidade de pobreza e de miséria. Porque se eu passei dessa fase da gratidão, eu sou grato. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Eu sei que cheguei até aqui por sua causa. Eu sei que cheguei aqui por causa da sua palavra. Por causa das direções do seu Espírito. Deus tem nos ajudado. Amém. Você é grato por isso, não é? Você reconhece que Deus tem abençoado a sua vida. Eu reconheço todos os dias, Deus tem nos abençoado. Gente, eu não sei onde eu estaria se não fosse Deus. Eu não sei onde eu estaria se não fosse essa palavra. Eu não sei onde eu estaria se não fosse o Rema. Eu não sei onde eu estaria se não fosse o Ministério Verbo da Vida. Essa palavra me trouxe até aqui, mudou a minha vida. Eu devo tudo a essa palavra. Tudo que eu tenho, restauração, família, filhos, provisão, casa, tudo que eu tenho, ministério, eu devo a esse ministério. E sempre vou reconhecer isso. Eu sou grato à vida da minha liderança, da presidência do ministério, da supervisão do ministério que faço parte, e do meu pastor Eliezer Rodrigues. Eu sou grato e podem falar o que quiser, está querendo bajular o pastor, de jeito nenhum. Qual a diferença entre gratidão e honra, ou melhor dizendo, qual a diferença entre honra e bajulação? É uma diferença muito sutil, mas existe. É porque
A bajulação, às vezes, faz as mesmas coisas e fala as mesmas palavras que honra fala e faz. Só que honra faz independente da pessoa estar presente ou não. Honra faz na presença e na ausência. Honra faz na frente e por trás. Bajulação só faz para conquistar alguma coisa para ela mesma. É só na frente. Essa é a diferença. Bajulação dá presente e honra dá presente. Bajulação elogia e honra também elogia. Bajulação investe financeiramente, honra também investe financeiramente. Só que um faz em qualquer lugar e qualquer situação. Honra, por exemplo, semeia dinheiro na vida da pessoa sem se identificar. Bajulação de jeito nenhum. Bajulação tem que ser visto. E se não for visto, posta no Facebook. Dá um jeito de tirar uma foto. Procura onde tem uma câmera para aparecer. A Bíblia, Jesus ensinou sobre isso. Os fariseus faziam isso. Jesus chamava essas pessoas de hipócritas. Amém. A gente precisa passar para uma outra fase. Existe uma outra fase que a gente precisa andar nela, e a gente está bem familiarizado com ela, mas a gente tem que ser mais ousados nessa vida de fé. É fé que vai nos levar a essa nova fase. Porque a fé é que acessa a nossa provisão. A única maneira de você acessar a sua provisão, que já foi feita em Jesus Cristo, é a nossa fé. Tudo que a gente precisa, tudo que diz respeito a essa vida e a vindoura, tudo que você precisa para uma vida piedosa, para essa vida e para outra, já está disponível. Tudo está disponível. Como a gente acessa a provisão? Pela fé. E eu sei que você conhece bem o que a Bíblia fala sobre isso, lá em Hebreus no capítulo 10, os versículos 22 e 23. Hebreus capítulo 10, vou te dar um tempinho para você achar, porque é bom que você tenha esses versículos marcados na sua Bíblia. Se você não tem ainda, é uma boa oportunidade, e não é pecado pintar a Bíblia. Fazer anotações na Bíblia não é pecado. Eu não vou dizer que é pecado, mas um erro é você ter a Bíblia lixo, toda suja, toda cheia de orelha de burro, com folha rasgada, e achar que isso é espiritualidade para passar a impressão para as pessoas que você lê muito a Bíblia. Você pode comprar uma Bíblia nova, você tem fé para ter uma Bíblia nova. Amém. Aleluia. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, ou inteireza de coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Sabe, eu gosto quando a gente diz, diga Deus é bom, e a irmã Obreira Dalva está no nosso meio e diz, Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, aquele que deu a palavra. Não há nenhum motivo, nenhuma razão para duvidarmos daquilo que Deus nos prometeu. A palavra de Deus, ela é fiel, digna de confiança. A gente pode entrar no descanso quando Deus nos faz uma promessa. Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos cura, por mais que você tenha um sintoma ou um diagnóstico médico, entra no descanso da fé, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Aleluia. A gente pode descansar. Eu não estou falando de se acomodar, eu estou falando de entrar no descanso da fé. Eu não estou falando de ser uma pessoa que não toma decisões e que não age. Eu estou falando de entrar no descanso da fé. Você entra no descanso da fé, mas vai à consulta. Você entra no descanso da fé, mas faz o tratamento. Você entra no descanso da fé, mas se for necessário tomar o medicamento, você toma e toma em nome de Jesus. Mas continua confessando a palavra. Amém. A gente precisa ser ousado no que a gente crê. Devemos chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Ou seja, eu me relaciono com Deus para que tenha a manifestação da provisão na minha vida com consciência de justiça. Amém. Lembre-se sempre que o diabo é o acusador e nos acusa de dia e de noite.
O diabo não tira folga, o diabo não dá um tempinho, o diabo não tem final de semana, o diabo não tem férias, é diariamente, o dia todo, o tempo todo. Agora a gente também pode não dar férias para essa consciência de justiça, considerando aquilo que foi feito por nós. Sim, estamos no processo, gente, a gente não está numa igreja perfeita, a gente não alcançou a perfeição, a gente não chegou naquele lugar de ausência de erro, todos nós, estamos no processo, nesse processo de aperfeiçoamento. De vez em quando a gente erra, mas nós temos um advogado junto ao Pai. Sabe, quando você se arrepende de alguma coisa, jamais Deus vai apontar o dedo para você e falar sobre aquilo que você já se arrependeu. Pessoas fazem isso. Parentes fazem isso. Gente que não deveria fazer, faz. Mas Deus não. Então a gente deve ter consciência de justiça, porque eu vou lhe dizer, se você não tiver essa consciência de justiça, você não vai desfrutar de provisão. Você vai ter que ter certeza de fé. Sabe? E a gente já aprendeu que dúvida, incredulidade e medo são inimigos da fé. Dúvida, incredulidade e medo são inimigos da fé e operam pelo um princípio muito parecido. Assim como fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem, medo, incredulidade também chama, dúvida também chama, porque uma pessoa com dúvida, ela está acreditando no pior. Ela não consegue confiar em Deus, ela não consegue ter expectativa de coisas boas em Deus, mas ela acredita sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência que o pior vai acontecer. A pessoa fica esperando que o pior vai acontecer. A pessoa sabe porque sabe que uma coisa ruim vai acontecer. E deixa eu lhe dizer uma coisa, pare com esses pressentimentos. Você não é médium, você é crente. Estou pressentindo, estou sentindo. Sabe essa coisa de um clima pesado? Clima pesado do lado de fora quando você tem Deus do lado de dentro. Quando Jesus estava diante de uma situação que o clima era pesado, as pessoas estavam indo para prender ele, para matar ele. E Pedro se desespera, puxa a espada, arranca a orelha daquele jovem. Debaixo daquela pressão toda, Jesus tem tempo para repreender Pedro e curar o jovem. Clima pesado. Estava pesado o clima. Sabe, a gente tem essa bobagem, o clima está pesado. Gente, deixa eu lhe dizer, o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século. O clima está pesado em tudo quanto é lugar. Agora nós fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Agora nós não somos ovelhas. Fomos enviados como ovelhas, mas nós somos filhos do rei dos reis. A gente tem autoridade no nome de Jesus, a gente tem o maior que habita em nós, o leão da tribo de Judá habita em nós, e a gente tem que ir rugindo lá para fora. Eles estão pensando que nós somos lobos, mas a gente tem o leão por dentro. A gente não tem que ter medo, gente. É como pessoas, eu uso muito Uber e tem lugares que eu vou que as pessoas, não, para esse lugar eu não vou. Tem uns irmãos que moram por lá. Não, para lá eu não vou. Para lá eu não quero ir. Como não quer ir? Ah, porque lá está muito perigoso. Tem assalto em tudo quanto é lugar, gente. Qual lugar que não tem assalto? Qual lugar que não tem violência? Qual lugar que não tem roubo de automóvel? Em tudo quanto é lugar. Não é só no Rio de Janeiro. Não é só no Brasil. É em tudo quanto é canto. Mas maior é aquele que habita em nós. Nós somos da fé. Amém. O nosso dinheiro foi circuncidado quando nós dizimamos e ofertamos. Pastor, eu conheço uma pessoa que é dizimista e ofertante, mas ela foi roubada, ela foi assaltada. Então você vai botar a tua fé na experiência daquela pessoa ou na palavra de Deus? Você vai crer no que a palavra diz ou na experiência de uma pessoa? Eu não sei qual razão, por que aconteceu. Eu sei que a Bíblia diz que se eu for fiel nos dízimos, as janelas dos céus vão estar escancaradas sobre a minha vida e vai ser derramada bênçãos tais que eu não terei lugar para contê-las. Isso quer dizer que mesmo que saia da minha vida, vai voltar.
Mesmo que saia, vem em dobro. Mesmo que saia, vem mais. Porque o fluxo de prosperidade na vida do crente é contínuo. Não é só naquele mês, não é só naquela situação, não é só aquele dinheiro, não é só aquele celular, não é só aquele carro. Deus tem muito mais. Oh, aleluia. E não tem, já viu seguro melhor do que esse? Porque veja, alguém levou o seu carro, mas não levou a sua fonte. Deus é a sua fonte. Alguém levou seu celular, mas não levou a sua fonte. Deus é a sua fonte. Aleluia. Aleluia. Dúvida, medo e incredulidade são inimigos da fé. Operam com um princípio parecido. Fé chama a existência as coisas que não existem. Chama as coisas que não são como se já fossem. Então o que a gente precisa é falar fé e não dar voz às circunstâncias, às notícias, aos testemunhos que não estão alinhados com a palavra. Para de ficar repetindo o testemunho que você ouviu na rádio, o testemunho que você ouviu do irmãozinho. Não, porque eu conheço um irmãozinho que ele estava passando por uma situação e ele ficou doente e Deus tinha um propósito naquela doença, porque Deus deu e Deus tomou. E a gente vai pegando esse monte de coisa que a gente está ouvindo por aí, ou às vezes a gente, não é bem assim, mas também a gente tem que estar firme naquilo que a gente conhece com relação ao caráter de Deus. Deus é bom, Deus está do nosso lado, Ele é por nós e não contra nós. Estava conversando com o pastor Wellington, lá em Resende, sobre algumas mensagens que têm sido pregadas por aí, que a gente ouve de alguns pastores famosos, e que pessoas querem atribuir a Deus coisas que, acidentes e tragédias e coisas que acontecem, e que eles, porque não têm uma explicação natural, eles querem atribuir a Deus, mas se pararmos para analisar essas tragédias, essas coisas que esses mesmos pastores relatam, a gente vai descobrir que alguma lei de trânsito foi infringida. Em algum momento, alguma lei foi quebrada. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi um argumento de alguém dizendo, não, mas tem tantas pessoas crentes que andam na palavra, mas que eles desrespeitaram alguma lei de trânsito, mas não aconteceu acidente com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quebra uma lei, você tem 50% de chance de dar certo ou errado. Mas você está jogando com a sorte. Agora, se você anda na palavra, você tem total confiança de que as coisas vão funcionar para você. Se alguém ultrapassa um sinal de trânsito, roleta, né, lá o cruzamento, pode ser que cause um acidente, pode ser que consiga passar. Mas isso é jogar com a sorte, gente. Estar certo é parar no sinal. Estar certo é respeitar as regras de velocidade para aquela pista. Aí o camarada está com pneu careca, sofre uma aquaplanagem. Uma aquaplanagem, aí tem um acidente, não, só tem duas maneiras de uma tragédia acontecer. Ou Deus permitiu que acontecesse, ou eu permiti. Como eu não permiti, foi Deus. Que história é essa? Deus não está do negócio de autoria, nem de permitir que o diabo faça mal para os seus filhos. Pelo contrário, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhes pode tocar, e antes disso tudo, Deus o livra. Ou a gente crê nisso, ou a gente tem que mudar de ministério. Rasga o diploma do rema. Porque o Deus que eu conheço na palavra é um Deus que está do lado dos crentes, é o Deus que guarda o crente, é o Deus que prospera o crente, é o Deus que cura. É esse Deus que a gente conhece, esse Deus que a gente prega, a gente está aqui por causa disso. Agora a gente vai mudar o discurso porque está na moda? Porque tem pregador famoso falando isso por aí? Não, gente, Deus continua sendo bom. O diabo continua sendo aquele que veio para roubar, matar e destruir. Toda obra de roubo, morte e destruição é do diabo e não de Deus. Nem permissão com desculpa, com uma fantasia para autoria. Mas foi Deus que permitiu que aquela pessoa sofresse aquele acidente? Sim, do mesmo jeito que Ele permitiu que ela não passasse por aquele problema. Se ela fizesse o que é certo. Se tivesse botado pneu novo no carro. Se tivesse andando dentro da velocidade. Aí querem atribuir a culpa a Deus e dizer que é um agir invisível de Deus e responsabilizar a Deus por uma decisão, uma responsabilidade que é minha, não é de Deus.
Quem aperta o botãozinho do elevador, para o elevador descer ou subir, e quando abrir a porta a gente precisa ver se ele está ali mesmo? É a gente. Se Deus não quisesse que eu caísse no poço do elevador, ele teria me revelado. Então, se eu cair, era propósito de Deus? Não, eu que deixei de ver. Fui estabanado, fui ansioso, ou desleixado, ou estava com tanta pressão na cabeça que não prestei atenção, acabei entrando só porque abriu a porta. Não, a gente olha primeiro, o elevador chegou, o chão está ali, então dá para entrar. A gente olha, eu sei que isso é muito rápido, mas a gente tem que fazer isso. Agora, eu estou dizendo que gente já não fez, já deixou de fazer isso e caiu no buraco. No corpo de bombeiros, várias vezes houveram chamados de pessoas que caíram no poço do elevador. Porque não prestaram atenção. Porque não estavam atentas. Aconteceu. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem propósito nenhum nisso. Os problemas que nós enfrentamos na vida, problemas familiares que nós enfrentamos, não é porque Deus tem um propósito nisso, é porque muito provavelmente a gente deixou de fazer aquilo que a palavra manda a gente fazer. Não fomos fiéis ao propósito da minha posição, da nossa posição em Cristo. Eu tenho uma responsabilidade no casamento, um papel. Eu sou o marido tem um papel de marido e a esposa tem um papel de esposa. Se eu deixo de cumprir o meu papel ou inverto as coisas e tenho problemas no meu casamento, Deus não tem nada a ver com isso. Ele já me deu um segredo para eu ter sucesso. Amém. Quando sabe que a Bíblia nos compara a águia, ovelha, cavalo de justiça, nunca a banana. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que o homem banana, o homem sábio é comparado a uma banana. Não, o homem não pode ser frouxo. Não estou falando sobre machismo. Mas homem frouxo, dominado por mulher. E deixa eu aqui dar uma dica, está filmando, né? Depois eu falo isso no final. A gente tem que assumir a posição da gente. Homem macho, sujeito homem, não é o cara que bate na mulher. O cara que bate na mulher merece apanhar mais ainda. E ser preso, que é crime. Não estou falando sobre machismo. Eu estou falando sobre posicionamento. Sobre tomar decisão. Estou falando sobre ser homem. Não estou também colocando a responsabilidade como dizendo que o homem é o sacerdote do lar, que a responsabilidade da vida espiritual da mulher, não estou dizendo isso. A mulher é tão sacerdotisa quanto o homem é sacerdote. A mulher tem responsabilidade com a vida espiritual dela e você com a sua. Mas tem que estar posicionado. Homem não tem que ser manipulado por mulher. Mulher que faz... Só as crianças e adolescentes desceram, né? Mulher que faz greve para tentar controlar, manipular homem, e homem fica cedendo a isso, de jeito nenhum. Tem que estar posicionado. Homem tem que ser homem. Se vestir como homem, falar como homem, ter trejeito de homem, sentar como homem, andar como homem. Homem tem que ser homem. Essa coisa de homem que não quer parecer muito que é homem. Ouvi num lugar uma irmã dizendo que é levinho, o homem levinho. Que negócio de levinho é esse? A gente é pesado. Negócio de ser levinho. Fulano é levinho. Tem que ser homem. Sabe, gente, eu fico bobo com essa coisa as pessoas parecem que isso contagia, parece que é um negócio que, sabe, pega, né? A gente vai vendo onde tem um monte. É um negócio... E as irmãs têm que ser feminina também. Mulher tem que ser mulher, gente. Quantos sabem que homem gosta de mulher? Quer casar e quer se vestir que nem homem? Não vai arrumar marido. Vai demorar para arrumar um marido. Porque age, se veste, corta o cabelo dos cortes da moda de mulher que não parece mulher. Não, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que agir da maneira correta. Amém? Aleluia. Então a gente precisa viver essa vida de fé, a gente precisa começar a chamar mesmo coisas para a vida da gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja ousado, não fique
acomodado com o que você já alcançou. Não, tá bom que eu já tenho. Não, já alcancei, estou feliz da vida. Tenho meu apartamentinho, tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho meu saláriozinho, meu empregozinho, tudo zinho. Deus não tem nadazinho para você. Eu só tenho coisa grande para te abençoar, porque Deus é grande. Lembra, aquele que é maior habita em você. Deus tem coisa infinitamente mais além de tudo aquilo que você pede ou pensa. Deus tem coisas grandes para você. Deus não tem nada contra você ter muito. O problema é você ter esse muito só para você. A sua vida precisa ser um canal onde coisas vão chegar e vão tocar em outras pessoas. Onde a provisão vai chegar e não vai morrer em você. Não vai ficar retida em você, vai fluir da tua vida também. Essa é a vontade do Senhor. Amém. Sabe, a gente precisa começar a crer para ter não só para nós, mas para ter, para que aquilo flua da vida da gente para outros. Eu sei que a gente está num nível onde a gente está chamando a existência ao nosso carro, a gente está crendo, mas eu quero te desafiar a começar a crer para chegar carro para você abençoar outras pessoas. A gente tem que sair desse lugar onde a gente está por muito tempo, porque parece que a gente não está saindo dele, porque a gente não está avançando. E como nós lemos aqui, temos que manter firme a nossa confissão. Você não pode falar uma coisa hoje e outra amanhã. Você não pode falar uma coisa um mês inteiro e no mês seguinte, porque não aconteceu ainda, você mudar a sua fala. Nós temos que manter firme a nossa confissão. A nossa confissão é baseada na palavra daquele que é fiel. É por isso que a gente mantém firme a confissão da nossa esperança, da nossa expectativa. O problema é que muitas pessoas, por causa das experiências de vida, já não têm mais expectativa. É o que o meu salário pode comprar, é o que dá, é o que eu consigo fazer, é só aquela vidinha, não tem mais nada. Não, gente, a gente tem recursos sobrenaturais. A gente tem, não é só o seu salário, não é só o que você pode fazer. Deus pode muito mais do que você, e você nele. A gente precisa continuar crendo. A gente precisa continuar ousando em Deus. Porque Deus tem mais, sabe? Deus, Ele quer transmitir uma mensagem para a nossa cidade e para os lugares e nos contextos que a gente está inserido. Uma mensagem de que Ele é El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Que Ele é Jeová Jireh, o Senhor da provisão e da prosperidade. Que Ele é Jeová Rafa, aquele que te cura na sua vida. Deus quer transmitir essa mensagem através de nós. As pessoas precisam, essas pessoas que estão sem esperança, que essas pessoas que não têm mais nenhuma meta, nenhum objetivo, porque parece que está dando tudo errado, e agora pessoas que sofreram essa lavagem cerebral, ideológica, política, que estão vendo o governo mudar e estão desesperadas, muitas que eu conheço que já nesse período em que o governo era outro, já tomavam remédio tarja preta, com problema de depressão, de síndrome de pânico, agora então estão mais desesperadas ainda. Essas pessoas precisam ouvir uma mensagem através da nossa vida. Elas precisam ver que nós somos da fé, não que a gente retrocedeu, nós não somos do que retrocedem. Elas precisam ver uma mensagem firme na vida da gente. Continuamos crendo, continuamos confiando no Senhor, continuamos com expectativa em Deus. Pode ser, a gente está ganhando o mesmo salário, a gente está trabalhando na mesma empresa, a gente tem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, algumas incertezas, mas nós confiamos em Deus. E elas precisam ver essa confiança. Por que é que você não está desesperado? Por que é que você não está tomando remédio tarja preta? Por que é que você não está em depressão? Por que é que você não desenvolveu síndrome de pânico? Porque El Shaddai habita em mim. Porque eu confio na palavra. Eu sou da fé, eu não sou dos que retrocedem para a perdição. Sim, tem muita gente da fé que retrocedeu já, mas eu não vou retroceder. Tem pessoas que, querendo enriquecer, se apostataram da fé, porque estavam buscando uma riqueza que não está do lado de fora, está do lado de dentro. Você não tem que buscar riqueza por aí, porque você já é rico por dentro. Você precisa manifestar isso do lado de fora. Para isso tem princípios na palavra. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. Elas precisam ver novamente a glória do Senhor na vida da gente. Elas estão olhando e esperando ver um sorriso de verdade, não um sorriso de foto no Facebook. Alguém alegre tem
continuamente um sorriso nos lábios, não de vez em quando, não quando o pastor diz, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, não quando alguém diz, dê um ha-ha-ha, não quando você canta uma música que vai oferecer o seu riso como um sacrifício vivo, não só nesse momento, mas em todas as circunstâncias, em qualquer lugar que você estiver, se você tem um coração alegre, o seu rosto fica feliz, demonstra essa felicidade. Um coração alegre formoseia o rosto. É um coração alegre, gente. Um coração alegre não é o coração do crente que tem alegria como fruto do Espírito. É um coração do crente que tem alegria como fruto do Espírito e pela fé manifesta essa alegria. Porque todo crente tem alegria por dentro. Nem todo crente vive uma vida de alegria. E se a alegria do Senhor é a nossa força, isso quer dizer que o crente, mesmo tendo alegria e uma fonte de força por dentro, ele vai ser fraco. E o fraco precisa de ajuda, como a gente leu hoje. A gente precisa ajudar e ter compaixão. Mas a gente tem aquilo que a gente precisa por dentro. Sabe, a gente precisa comunicar às pessoas, e eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar, que a gente não tem que falar. Sim, as pessoas serão salvas pela loucura da pregação. Não pense que, não, eu estou dando meu testemunho. Porque quando a Bíblia fala que a mulher sábia, ela vai ganhar o marido incrédulo com uma vida santa dentro de casa, é aquela mulher que está impedida de falar, ou que já falou tanto que o cara não quer mais ouvir. Isso não quer dizer que a gente não precise mais pregar. Não, a gente precisa continuar pregando. Mas a gente precisa também ter uma vida alinhada com aquilo que a gente prega. Porque se eu prego ou não prego, a minha vida é uma carta escrita e lida por todos os homens. Todo mundo, no lugar onde você convive, na sua família, na sua empresa, no lugar onde você mora, todo mundo sabe que você é crente. E de alguma maneira você está transmitindo uma mensagem, boa ou ruim. Porque as pessoas sabem que você é crente. E tem gente que vai dizer, não, se aquela pessoa ali é crente, ela é evangélica, ela vai para a igreja, e eu estou vendo que a vida dela, glória a Deus, está uma bem, glória a Deus se for crente, mas se não for, não vai dizer isso. Mas estou vendo que a vida dela está legal, eu quero ter uma vida assim. Mas outras pessoas vão olhar para a vida de alguns crentes e vão dizer, eu não quero ter esse tipo de vida. De jeito nenhum, eu não quero isso para a minha vida nunca. Minha vida está melhor sem ser crente. Mas de qualquer jeito a nossa vida está sendo lida, a nossa vida está sendo lida, você pode não gostar disso, mas está sendo. Então se eu sei que estão lendo a minha vida, vamos transmitir uma mensagem correta. Uma mensagem que vai alcançar pessoas, que vai dar esperança para as pessoas. As pessoas precisam de esperança, gente. As pessoas no mundo não têm esperança, elas não têm esperança, elas têm muita gente que a gente conhece, tem tudo que a gente está crendo para ter e não tem alegria. Estão deprimidas. Tem condição, tem bom emprego, tem uma boa família, moram bem, mas não conseguem, não sabem por que ser felizes. Mas nós temos a fonte da alegria por dentro. Sabe que a mensagem que nós temos para pessoas que estão em depressão é viver essa alegria. Essa é a mensagem que a gente tem. Não ficar abatido por circunstâncias, por situações. Sabe, tá ruim para todo mundo aí fora. E para a gente só tá bom porque a gente tem Deus. Mas elas precisam saber disso. Se você é um crente que só murmura, só reclama, não fala nada de Deus, é agente secreto de Jesus, não quer que as pessoas saibam que você é evangélico. Não, elas não precisam saber que você é evangélico, precisam saber que você é filho de Deus. Vivendo como um filho de Deus. Sabe, você precisa testemunhar com a sua vida. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver, tem alguma coisa diferente. E tem mesmo. Tem algo diferente na sua vida. Tem algo diferente dentro de você. E vou lhe dizer, pessoas conseguem ver isso. Lembra quando Jesus chegava em determinados lugares e os próprios demônios das pessoas diziam, o que você veio fazer conosco antes do tempo? O diabo sabe quem é um crente que carrega a glória e a presença de Deus por dentro. Ele sabe. E muitas vezes o questionamento é para ver se você nega mesmo. Mas a gente precisa considerar que Deus habita em nós e Ele nos inspira sempre que for necessário para falarmos as coisas certas. Então, não se intimide. Seja ousado. Isso é uma vida de fé. E vai garantir uma vida de prosperidade. Deixa eu dizer mais uma última coisa para a gente terminar. Jesus ele foi tentado no deserto. E você vê lá em Mateus no capítulo 4, versículo 4, e Lucas capítulo 4 também, versículo 4,
quando Jesus ele sai daquele tempo de jejum, em que ele foi guiado pelo Espírito, depois que ele foi batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, Jesus é guiado pelo Espírito para um tempo de consagração. Jesus não foi guiado para ser tentado, ele foi guiado para um tempo de consagração, para um tempo de separação, porque ele precisava de direções. O ministério de Jesus é um ministério muito sério. Jesus recebeu o Espírito sem medida, então ele precisava de um tempo separado para receber instruções divinas. Então ele está separado quando ele sai daquele tempo de 40 dias sem comer. A Bíblia não diz que ele ficou sem beber, mas sem comer. Então as pedras estavam ali, ele foi tentado na sua mente. O diabo disse para ele: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus ele sabia que o homem ele não vive só de uma fonte, mas a nossa fonte é a palavra de Deus. Jesus disse: o homem não vai viver só de pão. Você não vai viver só do seu salário. Você não vai viver só daquelas fontes que você tem na sua vida, porque aquelas fontes não são fontes, mas são canais. Porque Deus é a nossa fonte. A gente precisa começar a elevar a nossa fé e crer que ainda esse ano, coisas sobrenaturais vão acontecer na nossa vida. Oh, aleluia. A gente não entrou nem no último mês do ano ainda. Então negócios podem ser fechados ainda, promoções podem chegar, dinheiro pode chegar na sua conta de forma sobrenatural, devoluções, empréstimos que foram pegos podem ser pagos. Ainda pode acontecer. A gente precisa começar a crer, a declarar, a manter firme a nossa confissão. Deus é o meu provedor. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Louvado seja Deus pela mudança na nossa nação, mas mesmo se não mudasse, Deus continuaria sendo meu provedor. Deus é o nosso provedor, ele é a nossa fonte. A gente precisa continuar confessando, mantendo firme a nossa confissão. Ou você é pobre ou você é próspero. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. De uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Se você é próspero, mesmo diante de uma necessidade, mantenha firme a sua confissão. Eu sou próspero. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Comendo arroz e ovo, mas eu sou próspero. Arroz com azeitona, mas eu sou próspero. Acabou a azeitona, só tem arroz. Eu sou próspero do mesmo jeito. E logo vai chegar a provisão. A provisão vai se manifestar. A provisão se manifesta pela fé. A provisão se manifesta quando ela é chamada à existência. Não haverá provisão sem você chamar a provisão à existência. Você precisa abrir a sua boca, dar voz à sua fé e manter-se falando fé, porque senão não vai acontecer. O nosso DNA é fé, gente. Não fica mudando, não fica tentando se aprofundar tanto a ponto de perder a essência. Nós somos da fé. Conhecemos o caráter de Deus, conhecemos a bondade de Deus, cremos que Cristo é aquele que cura. Não perca a essência, não troque ouro por bronze. Tem gente trocando ouro por bronze. O bronze pode estar polido, pode ser muito bonito, mas não tem o valor do ouro. A palavra que você tem é ouro. Não abra mão disso de jeito nenhum. Nós somos da fé. Nós somos dos que crê, não dos que retrocedem para a perdição. Nós somos a família da fé. Nós somos justificados pela fé. Nós somos da fé. Amém. Fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Sabe, o pessoal estava lembrando ontem, acho que foi Nega que falou isso. A gente estava lembrando de quando começamos e aqui na frente tinha um pouquinho só de carro. Às vezes tinha um carro, 2 carros. E aqui do lado nos eventos tinha um monte de carro. Agora, quinta-feira, nós já estávamos pau a pau com uma quantidade de carro lá e aqui. E está aumentando. Vai ficar pequeno. Deixa eu dizer para você, vai ter mais carro. Eles vão ter que pedir a gente para arrumar um lugar para eles estacionar, porque aqui vai estar cheio de carro. Está aumentando, só vai aumentar. Sabe, a gente não está disputando quem vai ter mais carro. Só é um fato. A gente está prosperando. É uma evidência de que a gente está prosperando. Sabe, cada cadeira nova que a gente compra, cada coisinha nova que a gente compra, não recebemos recurso de fora, nem do governo. Se a gente consegue comprar alguma coisa, é porque a gente está prosperando. Aleluia.
Isso é só o começo. Tem muito para acontecer ainda no nosso meio. E não acabou o ano. Não acabou o ano. Creia em intervenções divinas, visitações celestiais. Oh, aleluia! Pessoas vão vir e vão abençoar a sua vida. Sabe? Pessoas vão abrir portas. A gente está nesse ambiente de fé, gente. A nossa vida é uma vida de fé. A gente precisa começar a gerar coisas pela fé. Seja ousado. E eu estava ouvindo o pastor Eliezer esses dias e ele estava falando uma coisa que eu considerei, sabe, a gente às vezes fica limitando Deus com a nossa fala e impedindo que Deus intervenha em situações da vida da gente. A gente está limitando Deus falando coisas que não estão alinhadas com a palavra e sabe, muitas vezes nós não estamos nem fazendo isso, mas a gente deixou de falar. A gente não fala mais fé, porque às vezes a acusação do diabo intimida a gente. Às vezes, pensamentos errados intimidam a gente. E nós não temos que nos intimidar, porque os tímidos não herdam o reino. Nós temos que ser ousados no crer, no falar. Temos que continuar falando. Sabe, eu vou dizer para você o que vai acontecer aqui em 2019 com relação ao Rema. Nós vamos ter professores excelentes. Pessoas vão dizer assim, meu Deus, como eles conseguem trazer tanto professor de fora assim? Do mesmo jeito que a gente sempre trouxe. Ah, vocês têm dinheiro, né? Temos fé. Temos fé. Fé abre portas. Nós somos da fé. Porque somos da fé, tudo que fizermos faremos com excelência, porque excelência está ligada à fé, não a dinheiro. Porque você pode ser excelente com dinheiro e pode não ser excelente tendo dinheiro também. Fé não tem nada, excelência não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com fé. E nós somos da fé. Ano que vem nós vamos ter eventos, pastor, mas a gente vai ter o Rema e a igreja e vai diminuir os eventos porque está trazendo professor. Não. A gente vai ter mais eventos em 2019 do que tivemos em 2018. E ainda teremos mais um evento agora em 2018, 2. E o ano não acabou ainda, mas ano que vem vamos ter mais. Como vai ser? Vai ser, não sei como vai ser. O que eu sei é que a gente vai chamar a existência. E será, gente. Tudo que a gente precisa, tudo que for necessário. E se acontecer de ficar pequeno ali fora e pequeno aqui dentro, Deus abrirá outra porta. Deus vai abrir outra porta. Deus vai fechar uma porta para abrir outra? Não, serão 2 portas abertas. Deus vai fazer. Se for necessário, se for o tempo, como a avó teve uma visão aqui de que isso aqui ia quebrar e ia ser até lá atrás, será. Eu não sei como Deus vai fazer, gente. Eu sei que aquilo que se levantar como necessidade, a gente já tem provisão em Deus. O que eu sei é que tudo que a gente precisa para que a vontade de Deus seja feita, só vai acontecer se chamarmos a existência. Então eu quero te fazer um desafio. Fale fé, mas esteja associado a quem está falando fé também. Porque se você fala fé, e a pessoa que você está associada fala incredulidade ou puxa para trás, você está num cabo de guerra e não numa concordância de fé. E a gente deve ter pessoas ao nosso lado que chamam a existência junto com a gente. Não, eu não creio, acho que 100 alunos é exagero, para que 100 alunos? Essa é um tipo de pessoa que nunca vai sentar na minha mesa. A minha mesa. Na mesa não, a mesa. Nunca vai almoçar comigo. Pode ser que diga uma vez, não vai mais ter a oportunidade de dizer do meu lado. Porque ou a gente fala a mesma coisa, ou a gente não vai ter resultados, ou aquele que está falando errado vai, como se diz, espirrar. Não vai encontrar lugar no nosso meio. Porque nós somos da fé. Falamos as mesmas coisas. Chamamos a existência no que diz respeito ao benefício da igreja. Falamos as mesmas coisas no que diz respeito à sua vida. Se associa quem fala as mesmas coisas com você. Falando as mesmas coisas, chamando provisão. Não, eu estou crendo para um carro novo. Não, para que carro? Não tem necessidade. Tira essa pessoa do teu relacionamento. Pare de falar com essa pessoa sobre isso.
Pega alguém que vai chegar junto de você e vai falar, não, eu também estou crendo contigo, o carro vai chegar, carro importado, zero. A pessoa vai falar a mesma coisa, falando a mesma coisa, concordando com você, pegando junto, se alegrando, e quando chegar para você, ele vai ficar com inveja de você, porque está crendo junto. Se a gente crê junto, a gente não tem inveja, gente. A alegria do meu irmão é minha alegria também, a provisão na vida do meu irmão é provisão para mim também. A gente se alegra com a provisão, e eu vou lhe dizer, a provisão na nossa vida é também uma mensagem. Porque a bênção de Deus precisa ser vista. Não tem que ficar escondendo, não, eu ganhei um carrinho, mas não quero falar para as pessoas aí, eu vou usar o Fusquinha, para as pessoas não saberem. Não, usa a tua BMW, usa o teu carro, teu BMW é exagero. Ou não, né? Não sei o que você está crendo, né? Não sei o que você está crendo. Mas não seja, eu não posso ter um carro assim porque estão roubando. Estão roubando. A BMW chegando. Porque a gente fica naquela deixa eu dizer uma coisa para você, não seja tímido. Casa pequena, uma casinha, minha casa, minha vida, um quartinho, 40 metros quadrados. Não, gente, sabe, eu vou dizer uma coisa, é sério. Deus a provisão de Deus tem sido tão grande na vida da gente, que se a gente for para uma casa tão pequena, a gente vai ter que abrir mão dos móveis que a gente tem. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem portas para abrir para você. Deus não quer que você jogue o seu REC fora, sua mesa de jantar fora para ir para um cubículo. Deus não quer. Deus tem mais. Pode ser um apartamento menor se tiver tudo mobiliado. Com coisas de mais qualidade, talvez menor, mas de uma qualidade melhor. Mas a gente não pode ficar colocando Deus dentro da caixinha da cabeça da gente. Não, eu penso assim, eu acho assim. Conheço uma pessoa que falou isso, conheço outra pessoa. Tem um monte de gente para você conhecer aqui na palavra, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, e essas pessoas são referência para a gente na galeria da fé. Essas pessoas a gente tem que se aconselhar com elas. São essas pessoas que são referência para a gente. Um curado não pode ter um doente como referência. Um crente não pode ter ímpio como referência. Referência de crente é um crente que é mais crente que o crente. Isso é referência de crente. A gente tem algumas no nosso ministério muito boas para a gente ter como inspiração, como referência. Semana que vem está chegando um aqui. Fica pé para a gente orar. Tem muita gente, não estou falando de gente perfeita não, gente. Estou falando de gente que é referência. De gente que não desiste. De gente que progride, que avança. Que está comprometida cada vez mais. Aleluia. Nós somos da fé. Eu sei que já passamos dessa fase da gratidão e você sabe, entendeu tudo sobre isso e você é uma pessoa grata. A nossa oferta é sempre uma expressão de gratidão. Mas até quando ofertamos, nós devemos estar chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu me lembro o apóstolo Serjão aqui embaixo com a gente, e ele olhando para alguns lugares, que eu não vou citar por razões óbvias, mas ele dizendo, prédio, venha para cá! E você não vai se espantar se vier não, né? Porque o que vai acontecer, gente, não é... A gente vai comprar muitos imóveis ainda aqui em Mesquita. Porque o que Deus tem para fazer aqui é muito maior do que só a igreja e o Rema. Tem muito mais coisa para acontecer. E a gente vai precisar de muitos imóveis. Oh, aleluia. A gente precisa de um centro esportivo para a igreja. De uma clínica de recuperação. De um abrigo para crianças, um abrigo para idosos. Um centro de convenções. Muita coisa para acontecer. Não é só para a gente não está sonhando coisa para a gente não, a gente está sonhando sonhos de Deus.
para servir ao corpo de Cristo, para servir a comunidade. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus está pegando junto com a gente. Pastor, mas não é todo mundo que está crendo, né? A gente não precisa de todo mundo, a gente precisa da maioria. Não é todo mundo que está falando a mesma coisa, a gente não precisa de todo mundo, a gente precisa da maioria. Aleluia. Se Noé precisasse da opinião de todo mundo para fazer a arca, ele estava lascado. A gente não precisa de todo mundo. A gente precisa dos que crê. Vão estar falando a mesma coisa. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. É um irmão que está falando comigo, mandando umas mensagens de vez em quando, e ele estava me falando de um lugar onde tem quase 100 pessoas abandonadas e sem pastor, precisando de ajuda. Claro que nós não nos movemos por necessidade, mas por direção do Espírito. Mas essa é uma realidade. Tem muita gente precisando do que a gente tem e de quem somos. Então, quando começar um vento, um sopro do Espírito que já começou, várias portas vão se abrir para a gente começar muitas coisas. Não é o tempo de começar agora, mas quando chegar o tempo, o sopro vai vir, as coisas vão começar a acontecer. A gente vai precisar de imóveis, a gente precisa de imóveis para receber pessoas de outros estados que vão vir morar aqui. E por um tempo a gente vai ajudar a receber até que elas se estabilizem e consigam o seu próprio imóvel. Mas a gente vai precisar de imóveis para receber essas pessoas. E vão vir. Sabe, quando a gente falava isso lá atrás, a gente pensava, meu Deus, será que vai acontecer? A gente já tem a Carla aqui, a gente já tem gente vindo de fora, de outros estados para cá. E tem mais gente vindo. Como o senhor sabe disso? Porque nós somos resposta de oração. Nós somos resposta de oração. Está acontecendo, Deus está movendo. Eu sei que Deus move corações que a gente não sabe ainda. Tudo que a gente precisa, Deus está suprindo, tocando, falando, abrindo portas, trazendo. Tem um vento do Espírito por aí, gente. Tem um vento do Espírito acontecendo. Foi assim que aconteceu o Rema. Dessa forma que aconteceu o Rema aqui em Mesquita. Um sopro do Espírito. Pessoas nos favorecendo que a gente nem imaginava que iam estar favorecendo a gente. Um sopro do Espírito. Não depende de concordância de todos. Depende da maioria. E a maioria está crendo. Está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por sua bondade e fidelidade. Obrigado porque a gente tem prosperado. E obrigado porque a gente vive nesse ambiente de fé, Pai. Circunstâncias não abalam a gente, más notícias não nos atemorizam, a gente está bem firme na nossa confiança, a gente continua crendo naquilo que a sua palavra diz, a nossa postura continua a mesma e hoje nós somos mais ousados ainda. A gente depende dessa graça e desse socorro em ocasião oportuna que estão disponíveis no Santo dos Santos, nesse lugar que a gente vive. E pela fé, com consciência de justiça, nós pegamos, acessamos aquilo que a gente precisa. Oh, aleluia! Nesse ambiente de fé, Pai, onde intervenções divinas vão acontecer, o sobrenatural vai acontecer, visitações celestiais. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por coisas grandes acontecendo, e a gente não vai ficar chocado se pedras preciosas, ouro, começar a se manifestar na vida de pessoas, na casa de pessoas. Oh, aleluia! Nós cremos no sobrenatural, Senhor. Cremos no sobrenatural, cremos em intervenções divinas.
Nós não vivemos só do pão, oh aleluia, mas de uma palavra que procede, e a palavra diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Obrigado, Pai, por sua riqueza em glória, suprindo as nossas necessidades. Gloriosas riquezas. Oh, aleluia. Obrigado pelo ministério dos anjos e eles se movimentando agora, indo e trazendo, nos quatro cantos da terra, indo e trazendo. Oh, aleluia, provisão. O que a gente precisa, suprimento sobrenatural, suprimento sobrenatural, suprimento sobrenatural, divino, celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Queira masume kendorobocha queremala mama mama mama. Que sumondo robocha queremama kuteste. Brendolo bocha caramama mama. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse mês, que ainda não acabou, foi o mês que mais ofertaram na minha vida, sem ser eu pregando fora. Gente chegando e ofertando na minha vida, me abençoando. Financeiramente, dinheiro chegando. E eu estava querendo para comprar um presente de aniversário para a Josi. Até antecipei, estou dizendo que foi de aniversário. Eu estava crendo, não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. Mas oferta chegando. Aí eu fui lá comprar à vista, mais barato. Quando eu cheguei lá e que passou, deu um desconto. Ó, desconto é bênção, gente. Na hora deu um desconto. Ó. Falei, glória a Deus, aleluia. Quase falei em língua dentro da loja lá que eu comprei. Já estava de um preço bom, já, de um desconto. O pessoal ficou esperando pela Black Friday. Pela fé, a Black Friday se manifestou antes na minha vida. Cheguei lá, foi Black Friday, numa, sei lá, segunda, terça, não sei que dia foi. Manifestou. A gente está vivendo o sobrenatural de Deus, gente. A gente está vivendo e eu vou dizer uma coisa para você. Você é terra fértil. Você é terra fértil. Quando pessoas chegarem para abençoar a sua vida financeiramente, não fica impedindo as pessoas de te abençoarem, nem haja com falsa humildade, com, não, que isso, não preciso. Não, de jeito, não, guarda para você. Não, eu não posso aceitar. Por que você não pode aceitar? Por que você quer ser antibíblico? Por que você quer ir contra a palavra? Por que você não pode aceitar? Você tem a obrigação de aceitar. Porque se você não quiser aceitar, você está impedindo a pessoa, querendo impedir a pessoa de prosperar. Mas eu vou lhe dizer, a semente é a decisão do coração, porque ela é proposta no coração. Se você não receber aquela semente que a pessoa decidiu dar, já foi creditada no céu. Porque você não pode impedir alguém de prosperar, porque a prosperidade vem de Deus. Mas não seja, não, que isso, não preciso, não pode, não, de jeito nenhum. Minha situação está até melhor do que daquela pessoa, eu não poderia aceitar. Quem disse que a sua situação está melhor do que a de alguém? Que é guiado pelo Espírito a abençoar a sua vida. Sabe por que pessoas abençoam a sua vida? Sabe por que pessoas ofertam na sua vida? Porque você é terra fértil. Quando alguém quer um milagre financeiro, Deus dá uma direção para onde aquela pessoa e em quem aquela pessoa deve semear. É sempre assim. É sempre assim. A Bíblia diz que as nossas necessidades são supridas, segundo a riqueza em glória do Senhor. Eu sei que há uma fala por aí, eu quero até corrigir isso, se é que algum dia eu falei isso, mas eu quero corrigir algo que eu ouvi algumas pessoas dizendo, que, por exemplo, se você está crendo por uma casa, você tem que começar a semear tijolo na vida do irmão que está construindo uma casa. Você tem que semear. A sua necessidade vai ser suprida. Vai que não tem ninguém na igreja construindo casa. Como é que você vai dar tijolo para o irmão, vai arrumar entulho para ficar na casa do irmão lá, que já não tem espaço? Não, Deus mandou dar 1 milheiro de tijolo. Aí fica o irmão com 1 milheiro de tijolo sem ter lugar para guardar. Não, não. Você só semeia guiado pelo Espírito.
A necessidade que você tem vai ser suprida segundo a riqueza e glória do Senhor. Necessidade é aquilo que a gente precisa. O que você precisa? Deus vai suprir. Mas como é que Deus supre? Quando eu semeio. Você quer um milagre financeiro? Deus vai te dar uma direção. Deus, eu preciso de um milagre financeiro essa semana. Não pode ser semana que vem. Essa semana eu preciso de um milagre financeiro. Deus vai te dar uma direção. O milagre financeiro que você precisa está dentro da semente que você tem. Não na semente que você não tem. Deus não quer o que você não tem. Está dentro da semente que você tem. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma direção. Fica sensível. A direção vai vir. Seja obediente à direção. Obediência é 100% de obediência. Se Deus falar, pegue o valor tal e vá rodando, você vai rodando. Senão não vai funcionar. Do jeito que Deus falar, vai descosta. Deus falar para você, fulano, é o ministério, é a igreja, faça aquilo que Deus der direção para fazer. Seja obediente 100%. Se for R$100, não pode ser 50, nem 99, é 100. E se for mais não tem problema, porque é semente também. Mas menos não é obediência. Seja obediente. Seja preciso naquilo que Deus falar com você, porque Ele vai falar. Ele vai falar. Você precisa de um milagre financeiro essa semana, Deus tem uma direção clara para você essa semana. Amém. Você vai testemunhar, antes de terminar o ano, você vai testemunhar de intervenções divinas nessa área na sua vida. Prosperidade não é acidente. Você tem que provocar, você já tem ela por dentro, tem que provocar. Você não ri por acidente. Você pode ouvir uma piada, pode ouvir alguma coisa engraçada, assistir uma pegadinha, um vídeo engraçado, uma videocacetada e ficar rindo. Mas se você quer ser forte, desfrutar dessa fonte de força que você tem por dentro, você tem que, pela fé, ativar a alegria que você tem por dentro. Não é acidente, não é acidental, é de propósito. Prosperidade também é de propósito. Você tem que provocar a manifestação da prosperidade. De propósito, é de propósito. Você tem que semear. Você tem que ouvir do Espírito. Você tem que obedecer ao Senhor. Você tem que andar nos princípios da palavra. Seja grato. Seja agradecido. Ande no princípio da honra. As coisas vão se manifestar. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado porque somos prósperos, Senhor. Temos vivido essa vida de prosperidade. 2018 é o ano do Espírito Santo e do fogo. Ano da manifestação, das 9 manifestações do Espírito e da manifestação dos 9 gomos do fruto do Espírito. É o ano do sobrenatural. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado por direções do Espírito, Senhor. Direções claras do Espírito. Por essa graça disponível para semearmos. Obrigado, Pai, por essa unção para dar. Não há unção para receber. Receber pela fé. Há uma unção para dar. Há uma graça para dar. Há um ministério de contribuição. Não de recebimento. Contribuição. Uma graça. A graça que estava sobre as igrejas da Macedônia, que a profunda pobreza deles não foi um impedimento, mas houve uma manifestação de uma grande riqueza da generosidade deles. Porque debaixo dessa graça, eles pediram com muitos rogos a oportunidade de participarem da graça de socorrer os santos. Oh, aleluia! Obrigado por uma ação sobrenatural do Teu Espírito, Senhor. Um mover tão forte do Teu Espírito nessa área, que vai deixar claro o que fazer e vai levantar a gente da cadeira para fazer. Oh, aleluia! Um impulso sobrenatural para fazer o que tem que ser feito. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor.
por sinais e prodígios nessa área de finanças, essa semana. Sinais e prodígios. Obrigado, Senhor, por sinais e prodígios na área de finanças. Aleluia. Aleluia. Nós vamos semear, eu vou pedir a diaconisa quem? Patrícia. É que não deu para ver daqui. Se você precisa de envelope, faz um sinal. Ela vai te dar o envelope. Se você preferir fazer a sua oferta, o seu dízimo no débito, lá atrás tem a maquininha também. E se você também tem uma direção de ofertar para o Rema, no final você fala com a Josiane, ou com a Aurilene, ou com a Márcia, e você vai fazer a sua oferta específica para o Rema. Se você também tem sentido no coração, enquanto você está preparando aí, contando dinheiro, se você tem no coração a direção de abençoar, de financiar um aluno do Rema, pagar a matrícula e as parcelas por um ano, então procure também a direção da escola e já assuma esse compromisso. E eu vou lhe dizer, você será muito abençoado por isso. Você está investindo em algo que Deus ama. Faz parte da missão dupla. Todos os homens sendo salvos e todos os salvos chegando ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a função do Rema. Todos os homens chegando ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade do Senhor. Se você semear nessa escola, você vai ver como você vai prosperar. Semear na vida de alunos. Aleluia. Levanta bem alto tua semente de fé. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Cremos, Pai, numa provisão sobrenatural. Estamos gerando essa colheita, semeando. A colheita é gerada por semeadura e nós estamos fazendo isso, Pai. É também uma expressão de gratidão e uma demonstração de fé, porque nós já cremos numa colheita abundante e nós estamos chamando à existência as coisas que não são como se já fossem, Pai. Estamos crendo em grandes intervenções, em sinais e prodígios na área de finanças essa semana e até o final do ano, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer a tua semente de fé. Aleluia. Vamos ter pessoas testemunhando que receberam 14º salário, 15º salário ainda esse ano. Pode ser que não venha da sua empresa, mas o valor pode ser que para isso ou mais. Continue crendo, confiando no Senhor, falando, chamando a existência. Vai tudo acontecer. Você pode sentar um pouquinho, deixar a Josi falar sobre algumas coisas que ela quer falar. Deus me revelou. Graça e paz, irmãos. Essa semana, irmãos, nós teremos a Janaína Albuquerque aqui conosco. Na verdade, na sexta-feira ela já estará aqui. Nós vamos ter um evento para mulheres, teremos o Entre Mulheres, na sexta-feira, com a Janaína. Irmãos, nós decidimos não cobrar inscrição, porque nós entendemos que as mulheres aqui da igreja acabaram de sair de um evento pago, um evento que foi um valor considerável, então nós decidimos não cobrar inscrição. Porém, eu já até falei com as meninas no grupo, eu gostaria que todas se comprometessem a estar e a trazer uma mulher. Amém? Essa vai ser a sua inscrição. Você se comprometer a participar e a trazer uma mulher. Amém? Nós sabemos o quão precioso será o que receberemos através da vida da Janaína, porque nós, além de conhecermos ela e o ministério dela, já tivemos o privilégio de tê-la aqui conosco ano passado, e foi uma bênção. Todos os cultos que ela ministrou, o culto que nós tivemos com mulheres, com ela, foi maravilhoso. Então, nós sabemos que não vai ser diferente. Então, venham, tragam mulheres. É necessário fazer inscrição, então me procure. As meninas no grupo já falaram quem vem, quem vai trazer. É preciso que você faça inscrição. Não tem valor envolvido, mas eu preciso saber a quantidade de mulheres que nós teremos aqui, para prepararmos tudo com excelência, como nós sempre fazemos. Então, é necessário fazer inscrição. Isso não impede você de trazer visitantes, porque você pode se comunicar comigo e dizer, eu vou levar a fulana, a ciclana, só para a gente ter uma noção do número de mulheres que nós teremos aqui. Amém? Então, vai ser na sexta-feira, o Entre Mulheres, às 20 horas. Vai ser uma bênção, irmãs. Nós tivemos um evento muito bom,
para mulheres aqui, que foi a Conferência do Rio, foi maravilhosa. Todo mundo que foi gostou muito, mas sexta-feira não será diferente. Então, se você se empenhou para estar lá, num lugar distante, saímos de lá muito tarde, foi maravilhoso, mas nós teremos aqui na igreja um culto tão bom quanto com a Janaína na sexta-feira agora, dia 30. Amém? Então, se envolvam. Homens também incentivem suas mulheres a participar, suas mães, filhas, porque vai ser maravilhoso. Amém? No dia 1º, irmãos, nós teremos a aula demonstrativa também com a Janaína. Vai ser um evento do Rema, é uma aula demonstrativa da matéria Vida de Louvor. Então, divulgue, fale com as pessoas que você sabe que precisa fazer o Rema. Como eu tenho sempre dito aqui, todos precisam fazer o Rema. Não existe uma pessoa que fala, não precisa, a não ser que já tenha feito. Mas quem não fez, precisa fazer. O Rema vai ensinar você a viver, a desfrutar do melhor de Deus nessa terra, sabendo quem você é, o que você pode, o que você tem em Deus, conhecendo o caráter do seu pai, e isso o Rema vai te dar. Como o pastor bem falou, o Rema cumpre o que a palavra diz a respeito de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Através do Rema, você tem acesso a esse conhecimento da verdade. Amém? Então, vai ser uma aula demonstrativa. Eu já tenho mandado para os irmãos que são potenciais alunos, e muitas pessoas estão falando que vão vir, que vão participar, mas se envolva nisso, irmão. Eu preciso que você esteja envolvido, divulgando isso, que vai ser maravilhoso, e é uma oportunidade das pessoas que não tem ideia de como funciona. Exatamente a aula demonstrativa dá essa noção para as pessoas saberem como é. Porque tem muita gente até que deseja fazer um curso bíblico, ou acha que é um seminário de teologia. Não, ela vai vir aqui e vai ver como é a aula. Vai ser uma aula do Rema sobre a matéria Vida de Louvor. Amém? Então, dia 1º, no sábado. E no dia 2, ela também estará ministrando aqui na igreja, no nosso culto de celebração. Então, ela vai passar o final de semana aqui com a gente, e vai ser maravilhoso. Amém? Somos privilegiados, na verdade, por termos a Janaína aqui com a gente. No dia 23, no dia 15 ainda, antes do dia 23, no dia 15, nós teremos outra aula demonstrativa com a professora Liliane. Ela é de Vitória, uma bênção também, e ela vai estar falando sobre justiça de Deus. Uma matéria maravilhosa, todos conhecem, quem já fez, né? Uma matéria maravilhosa, e ela vai estar ministrando com a gente. No dia do evento com a Janaína, a gente vai disponibilizar o cartaz com a Liliane para a gente estar divulgando. Então, essa semana a gente foca na divulgação da Janaína, e quando passar o da Janaína, a gente já foca na outra aula com a Liliane. Amém? No dia 23, irmãos, nós teremos o nosso culto de Natal. A véspera de Natal esse ano cai na segunda-feira, e nós não teremos culto aqui no dia 24. Porém, no domingo, que vai ser dia 23, vai ser o nosso culto de Natal. Então, dia 23 você vai vir, com a sua família, nós teremos o nosso culto muito semelhante com o que nós tivemos aqui no culto de ação de graças, as famílias envolvidas, teremos mesa, lista, tudo como a gente sempre faz, mas também nós teremos a entrega dos presentes do Amigo Oculto. Eu ainda não sorteei o Amigo Oculto, porque alguns irmãos eu não consegui falar, eu fiquei sem contato, e por isso eu segurei mais um pouquinho para, na verdade, de alguns que eu não tive contato, eu já até tive resposta. Mas eu preciso que você, se você for participar do Amigo Oculto, você me diga hoje, porque a gente vai sortear na semana que vem. Amém? Então, mesmo que a gente comece a sortear na quinta, eu vou guardar, e no domingo, quando você vier, você pega, e vai dar tudo certo. É o início do mês, a gente só vai entregar no dia 23, você vai ter mais de 20 dias para comprar o seu presente. E como nós sempre falamos, o propósito do Amigo Oculto é abençoar. Então, não se preocupe, mas como vai ser? Vai ser, você vai abençoar, o propósito do seu coração vai estar correto, você vai abençoar seu amigo e vai ser um sucesso, como sempre é. Todos sabem que o nosso Amigo Oculto sempre é um sucesso, e esse ano não vai ser diferente, amém? Então, vai ter esse culto de Natal especial no dia 23 e a entrega do presente, amém? O último aviso é em relação ao retiro de carnaval. Como nós temos anunciado aqui, nós teremos o retiro de carnaval esse ano. Vai ser em Rio Bonito, com a nossa igreja de Rio Bonito, pastor Ronaldo e a Cris. E a gente já está fazendo as inscrições, a questão do pagamento já foi divulgada, vai ser parcelado. E o responsável pelo retiro é o pastor Gilson. Então, se você deseja ir, você procura o pastor Gilson para dar o seu nome, a idade das crianças, de quem vai participar, e para acertar com ele a questão do pagamento, que já começa agora em dezembro. Amém? Então, você tem a possibilidade de pagar parcelado se você fizer em dezembro. Você vai pagar dezembro, janeiro, fevereiro, e a gente vai estar nesse sítio,
todo estruturado, tem fotos nos grupos, maravilhoso, e vai ser um tempo maravilhoso juntos com os nossos irmãos lá de Rio Bonito. Amém? Amém. Então são esses avisos. Fique de pé. Mais alguma coisa? Só sobre o amigo oculto. Gente, o propósito do amigo oculto é abençoar, dar presentes. Não precisa ser, não tem valor, não tem limite. Eu sei que tem uns irmãos que são traumatizados com amigo oculto, porque receberam vareta. Eu sempre recebia cueca, caixinha de cueca de calçadão de Copacabana. Não, esquece isso, não, a gente até aconselha, não dá cueca para os irmãos da igreja, mas pode ser um presente que você tem em casa, em bom estado, você queira abençoar, uma roupa, um livro, um CD, um DVD, um Blu-ray, agora é Blu-ray. Sei lá, você pode abençoar a pessoa com aquilo que você for guiado, pode ser um valor financeiro, uma oferta, ou você pode comprar um presente, também não tem limite pode ser algo de valor baixo, mas pode ser também uma BMW que a gente está falando, não tem problema também não, fica tranquilo. Fiquei, não, pastor, eu quero dar a BMW, Deus tocou no meu coração, viu o Gerson correndo, eu quero abençoar ele com... Você não tem limite, nem para baixo, nem para cima. O negócio é a gente participar, se alegrar junto, ter essa comunhão, porque a gente já teve experiência de, eu não vou ter condição de dar presente. Às vezes a família é grande, né, e tem que dar um monte, mas pode dar um monte de livrinho do pastor Bud, que é pequenininho. Mas assim, fica bem livre, abençoa, as pessoas não ficam chateadas, ninguém fica triste porque ganhou uma caneta. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente só tinha esse problema de reclamação de presente quando a gente era mais novo, quando a gente era criança, porque a gente ia com o propósito de ganhar. Como aqui a gente vem com o propósito de dar, mesmo se a pessoa que tirou a gente faltar e a gente não ganhar presente, a gente não fica chateado. Porque o propósito que a gente vem é para dar, para abençoar, a gente se alegra, porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Obrigado, gente. Amém, querido. Então vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo que passamos aqui, Pai. Como é bom, Pai, recebermos da Tua palavra, Senhor. Sabemos que somente na Tua palavra, Pai, temos as orientações certas para a nossa vida, Senhor. Somos, Pai, privilegiados por termos essa família aqui em Mesquita, Pai, como somos felizes, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo que recebemos, Pai. Obrigada, Senhor, porque agora voltaremos para os nossos lares guardados por você, Senhor. Obrigada, Senhor, porque iniciamos de fato a nossa semana da melhor forma, Pai. Será uma semana abençoada, próspera, Pai, cheia da manifestação do Teu sobrenatural, Pai, que está disponível para nós, Senhor. Nós te amamos, Pai, amamos a Sua palavra, Senhor, e te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Então, dê um beijo em pelo menos 5.000 membros e seja abençoado na prática da palavra.